Gostaria de agradecer o convite do Clube de Engenharia e do presidente Pedro Celestino para que eu possa participar dessa discussão digital com todos os que assistem esse programa. O meu tema hoje vai ser falar sobre inovação, política de inovação e como, se nós estamos ou não preparados para que o nosso sistema de ciência, tecnologia e inovação possa enfrentar a crise do Covid-19. Mas primeiro eu vou começar tentando dar algum contexto histórico para vocês do que é política de inovação. Uma política de inovação só existe e só pode ser feita se um país tiver projeto de nação. Esse é o grande objetivo de uma política de inovação. Fazer com que os cidadãos de uma nação não só tenham um bem-estar, mas sejam capazes de estar numa sociedade na qual eles se sintam seguros. Seguros não significa segurança do ponto de vista policial e militar, essa também é, mas seguros do ponto de vista da sua vida, de ter um sistema de saúde, um sistema de educação, um sistema de saneamento que os defenda do ponto de vista da cidadania. Dentro desse contexto mais geral, uma política de inovação está inserida dentro dos direitos de cidadania. Direitos de cidadania não significa que é uma obrigação do Estado. O Estado não está dando nada de graça. O Estado está simplesmente fazendo com que os seus cidadãos sejam capazes de ter segurança. Essa é a questão central. Segurança nacional não é o que se diz aí de defesa só, de armas, de combater terrorismo. Isso também é uma pequena parte dela. Segurança nacional significa que os cidadãos daquele país têm direito a esses serviços públicos. E ciência é um serviço público de infraestrutura. A infraestrutura de ciência é um enorme serviço público. Por que é um enorme serviço público? Porque a infraestrutura de ciência é que garante que, no futuro, nós vamos poder ter condições de enfrentar, em melhores condições, todas essas pandemias que vão ocorrer. Como nós estamos vendo, essa pandemia que está chegando agora não é só uma pandemia que caiu do espaço. Nós já tivemos várias pandemias nos últimos anos, e no Brasil nós tivemos pandemias que continuam a existir, que não são mais pandemia, mas que todo ano voltam, né? Nós temos a dengue, a zika, nós temos um problema de tuberculose no Brasil, que vive há muito tempo. É o que a gente chama das doenças negligenciadas. Então, o nosso sistema de ciência e tecnologia e inovação, uma das questões no quais ele está falho é que nós não temos um sistema voltado para resolver os nossos problemas. Os nossos problemas de doenças negligenciadas não vão ser solucionados pelas grandes empresas farmacêuticas multinacionais do mundo, porque esses não são problemas para elas. Elas precisam de um problema de larga escala do mundo inteiro. Doenças negligenciadas no Brasil, nós temos que resolver com o nosso sistema de saúde acoplado a um sistema de ciência e tecnologia. Então, esse é o primeiro ponto. Uma das questões importantes que nós estamos sofrendo hoje é a completa desestruturação que vem ocorrendo no nosso sistema de inovação desde meados de 2015 e 2016. Por que isso está acontecendo? Porque nós fomos ganhos por uma política chamada política de austeridade. Essa política de austeridade é o centro da política neoliberal do mundo. O que significa austeridade? Austeridade significa, como vocês estão vendo toda hora aí no jornal, que os nossos formadores de política estão mais preocupados com ajuste fiscal do que jogar dinheiro, aplicar dinheiro, investir em bem-estar da população. Ajuste fiscal significa que o governo vai cortar linearmente todos os programas que ele tem, independente de serem programas mais ou menos prioritários. Isso é o que está acontecendo. Se nós pegarmos hoje o que está acontecendo com a área de ciência, tecnologia e inovação, nós vamos ver um corte profundo nas suas principais fontes, que levou
a que para 2020, de uma arrecadação de 6 bilhões e 400 milhões, só tem disponíveis para investimento em ciência 600 milhões de reais. Nós temos hoje recursos em reserva de contingência de quase 17 bilhões e 500 milhões de reais. É o resultado de toda essa política de austeridade, austeridade cega, austeridade incompetente nos últimos anos. Eu não estou defendendo aqui que se faça gastança. Aliás, no Brasil nunca existiu gastança. Está mais do que provado que quando acusaram o governo Dilma de gastança, não tinha gastança nenhuma. Já tem vários textos mostrando isso aí. O que aconteceu foi uma enorme queda de arrecadação, exatamente porque, naquele início do governo Dilma, o governo Dilma resolveu escolher um ministro da Fazenda, que era um desses ministros austericidas, né? O nosso querido amigo, conhecido de todos, Joaquim Levy, né? Que era um austericida de primeira hora. Isso levou a que acontecesse uma enorme queda de arrecadação. Essa queda de arrecadação aumentou o déficit primário, teve que aumentar a taxa de juros, provocando aquela enorme recessão. E o que está acontecendo agora é parecido. O nosso governo demorou muito tempo para reagir e reagiu de uma forma errada de novo. Errada de novo, por quê? Porque mesmo que ele tenha que fazer algumas medidas conjunturais de atacar a crise do Covid, ele não está tomando nenhuma medida para o futuro, né? Os programas que o programa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações para enfrentar o Covid-19 é praticamente um desastre. Até o momento, de recursos extraordinários, foram apenas 100 milhões para 9 projetos. 9 projetos de vários equipamentos, máscaras e algumas outras coisas para auxiliar do Covid. Mas o que é isso? 100 milhões de reais para enfrentar a maior crise do mundo. Tem países que estão gastando 5 bilhões, 6 bilhões, 7 bilhões. Veja quanto que os Estados Unidos está gastando, quanto que a Inglaterra está gastando, quanto que a China gastou para desenvolver não só equipamentos e outras coisas mais, mas começar pesquisas em vacinas e outras coisas mais. Então, nós vamos, de novo, ficar à mercê do mercado internacional, que vai cobrar um preço astronômico. Quando tiver uma vacina para o Covid, nós vamos ter que comprar. Então, o programa que o Ministério fez para enfrentar o Covid, além de ser um programa tímido, ele está conceitualmente errado, porque ele mistura setores com tecnologias, ele faz confusão entre áreas tecnológicas, áreas de aplicação tecnológica, né? Além de não lutar para o descontingenciamento global do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Vamos recordar um pouquinho. O que acontecia no Brasil nos anos 70, principalmente no final dos anos 60. Vamos lá, tinha a ditadura militar, mas o Brasil vinha de 50 anos de desenvolvimento. O Brasil vinha no processo de substituição de importações, todo um planejamento desenvolvimentista que produziu o quê? Produziu, nos anos 50, no início dos anos 50, a criação do Conselho Nacional de Pesquisas, a criação do BNDES, a criação da Petrobras, a criação da Eletrobras, a criação de várias instituições que vieram depois a se tornar importantíssimas para o nosso desenvolvimento, como a Embrapa. Nós não teríamos a produção que nós temos hoje no Cerrado, né, a produção de agroindústria, se não fosse pela Embrapa. Nós tivemos a criação de todo o programa de aviação da FAB, que resultou na Embraer, que acabou de ser vendida no governo, para a Boeing, que está falida, e provavelmente a Embraer vai sustentar a Boeing ou vai falir. E quem que vai fazer avião no Brasil? A Petrobras desenvolveu o maior programa de águas profundas no mundo, tem tecnologia desenvolvida aqui, nós dominamos essa tecnologia, somos os melhores em tecnologia de águas profundas. Nós fizemos um enorme programa de desenvolvimento de álcool nos anos 70, quando deu a crise do petróleo. Tudo isso foi feito com recursos nacionais, com pesquisa nacional, o Proálcool, que hoje resultou que nós temos carburadores que trabalham com duplo combustível, né? Carburadores com
biocombustível em todos os casos, isso é uma coisa do Brasil. Nós criamos, do ponto de vista social, o maior sistema de saúde do mundo, o SUS, uma enorme inovação social, de altíssimo alcance do ponto de vista do bem-estar da sociedade. E o que está acontecendo com tudo isso que nós criamos? Está sendo completamente destruído, está sendo completamente desativado. O que está ocorrendo agora? Qual é o principal sistema que está sustentando a nossa luta contra o Covid? É o SUS, não são os hospitais privados. Não é isso? Quem é que tem capacidade de enfrentar isso? É o Sistema Único de Saúde, que foi absolutamente desestruturado e absolutamente jogado fora como se não tivesse nenhuma importância. Então, o que a gente está vendo? Que o Brasil passou por um enorme processo de transformação nos últimos anos, criou instituições que hoje poderiam fazer com que, se elas estivessem funcionando bem, tivessem apoio do Estado, o Brasil teria uma situação muito melhor. E hoje nós estamos vendo o que está acontecendo com essas instituições. O que está acontecendo com a Petrobras? A Petrobras está sendo toda fragmentada. O que aconteceu com o SUS? Nós já falamos, está sendo subfinanciado. O que aconteceu com a Embrapa? Está sendo completamente desmontada. O que aconteceu com os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico? Hoje em dia, praticamente um pouquinho mais de 10% são os recursos disponíveis para a pesquisa científica. O que aconteceu com a Embraer? Foi vendida para quem? Para a Boeing. E quem vai fazer avião? Quais as tecnologias? Hoje a Boeing está quebrando lá nos Estados Unidos. As últimas notícias mostram isso. E quem sustentou tudo isso? Isso tudo foi sustentado com recursos públicos. Então, o que isso mostra? Isso mostra que nós temos uma enorme capacidade, desde que nós tenhamos um governo voltado para a nação, para o desenvolvimento da nação, para o bem-estar dos seus cidadãos. O Brasil já mostrou, ao contrário do que se diz, ao contrário do que todos eles dizem, que o brasileiro tem uma enorme capacidade de inovação, uma enorme capacidade de criar coisas que são importantes não só para o Brasil, mas para o mundo. Nós já tivemos várias provas disso. Então, esse é o ponto central. Como que nós vamos voltar a uma trajetória que seja uma trajetória nacional? Nós não podemos ter um país com a dimensão continental no Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, que não tem os seus interesses definidos internacionalmente de forma autônoma. Nós não podemos ficar submissos ao poder de ninguém. E o desenvolvimento científico e tecnológico é uma das maiores armas para isso. Lembra, um dos principais elementos para que você tivesse a criação de sistemas nacionais de ciência, tecnologia e inovação pós-Segunda Guerra Mundial foi um documento escrito pelo principal assessor de Franklin Delano Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos, ao final da Segunda Guerra Mundial. Esse Vannevar Bush tinha sido um dos principais coordenadores também do projeto Manhattan, que produziu a bomba atômica. Ele escreveu uma carta para o presidente Franklin Delano Roosevelt dizendo, uma carta não, um documento, chamado Science, the Endless Frontier, no qual ele diz que se os Estados Unidos perdessem a hegemonia científica e tecnológica que eles tinham conquistado com todo o esforço que eles fizeram para desenvolver todas as armas modernas na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos perderiam a sua hegemonia no mundo. Essa é a mesma questão que está colocada hoje. Quais são os interesses do Brasil? Ficar submisso à potência dominante, não ter capacidade de desenvolver tecnologia para a sua indústria, não ter capacidade de desenvolver sua capacidade não só de defesa militar, mas de defesa do seu cidadão, sistemas de saúde, sistemas de saneamento, sistemas de infraestrutura. E notem bem, todos esses sistemas de infraestrutura são sistemas que têm uma enorme capacidade de gerar emprego. Gerar emprego para quem? Gerar emprego para engenheiro, gerar emprego para a integração desses sistemas, gerar emprego para software, gerar emprego para empresas nacionais que vão ter capacidade de criar novas soluções de integração de sistemas, de integração de modais e emprego para engenheiros. Engenharia é uma fonte importantíssima do sistema de inovação, é uma fonte importantíssima da P&D. E nossa engenharia nacional foi toda destruída, ou em grande parte destruída, por uma atitude absolutamente cega e de curto prazo e sem nenhum olhar de estratégia. A Operação Lava Jato. Ninguém está aqui defendendo corrupção.
mas do modo como foi feito, conduzida do ponto de vista político estratégico, a Operação Lava Jato levou que nós perdêssemos todas as nossas principais empresas de engenharia, que eram as empresas que estavam levando o Brasil para ter uma posição externa na África. Lembra, nós estávamos disputando a África com a China. Nossas empresas todas lá. Se tem corrupção ou não tem corrupção, isso é um problema de botar as pessoas na cadeia, não de destruir as empresas. Destruindo essas empresas de engenharia, nós estamos destruindo toda a nossa capacidade de fazer projetos, de realizar projetos, e capacidade de engenharia, capacidade de metodologia, de metrologia, desculpe, capacidade de medir, de fazer equipamentos, é o centro da inovação. Se nós pegarmos as últimas pesquisas de tecnologia realizadas pelo IBGE, nós vamos ver o seguinte: a indústria manufatureira do Brasil ela é absolutamente dependente de máquinas e equipamentos. Máquinas e equipamentos, fundamentalmente, são processos de redução de custo, de modernização. Alguns podem até ser de inovação de processo, mas na maioria são de modernização. Por quê? Porque inovação é capacidade de gerar conhecimento tácito, intangível. Máquina e equipamento tem conhecimento que já foi feito antigamente. Além disso, são todas elas feitas sob condições técnicas que já conhecidas. Você compra um manual, aplica aquilo ali, adapta e faz a inovação de processo que for. Esse é o chamado processo de modernização. Isso é o que se faz no Brasil. Quais eram os dois únicos sistemas no Brasil que tinham capacidade de fazer design, de fazer engenharia, de fazer inovação? É o sistema da Petrobras, os dados estão na Pintec, o sistema aeronáutico capitaneado pela Embraer. Nesses dois sistemas, máquinas e equipamentos não eram os principais componentes da informação de ciência, da informação de tecnologia para fazer inovação. Era o próprio P&D interno dessas empresas que dava as condições para que elas pudessem desenvolver inovação. O que está acontecendo com elas? A Embraer foi vendida, nós não temos mais nenhuma capacidade de definir o que ela vai fazer, vai ser tudo feito na Boeing, e a Petrobras está sendo absolutamente fragmentada, né? Não existe nenhuma empresa de petróleo no mundo que não seja integrada verticalmente. Pode ver a Shell, pode ver todas elas, a British Petroleum, todas elas têm posto de gasolina, tem pesquisa, tem, como disse aquele cara, fura buraco para ter petróleo, monta seus sistemas de distribuição, integração, são empresas de energia. E esses novos neoliberais aí estão querendo fazer com que a Petrobras seja só uma empresa de furar o buraco. Então, isso tudo faz com que nós vamos perder capacidade de engenharia. Capacidade de engenharia é uma das questões mais importantes que nós temos para o nosso sistema de inovação. A política de inovação, ciência e tecnologia, que o Ministério da Ciência e Tecnologia aprovou e publicou pela portaria 122 deste ano para enfrentamento do Covid-19, não tem nenhuma condição de produzir qualquer resultado. Ela é uma política que tem 24 prioridades sem nenhuma capacidade de fazer isso, e tem mais prioridades, 24. Quem tem 24 prioridades não tem nenhuma. Isso num quadro em que você não tem recursos, como nós já dizemos, recursos que estão contingenciados e que praticamente estão todos comprometidos com projetos anteriores. Além disso, o documento é um documento de uma profunda confusão conceitual, confundindo setores finais com tecnologias que são meios, áreas tecnológicas com setores, ou seja, uma completa falta de capacidade para realizar uma política dessa. E isto é um problema deste governo e deste Ministério da Ciência, Tecnologias, Inovações e Comunicações. Por quê? Porque o Brasil já fez isso várias vezes antes. Já fez isso com o programa do Proálcool para enfrentar a crise do petróleo, já fez isso para produzir avião com a Embraer, já fez isso com a Petrobras em águas profundas, já fez isso do ponto de vista da produção de alimentos com a Embrapa e já fez uma enorme inovação social, que foi a construção do Sistema Único de Saúde. Portanto, nós temos capacidade. Quem não tem capacidade é este governo, pela sua posição neoliberal e de destruição de tudo que veio antes para colocar o nada no seu lugar. Desse modo, a política
do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para enfrentamento do Covid-19 não vai entregar nenhum resultado, nem vai atender às demandas da sociedade.